o pecado, tira das trevas, Senhor, para colocar nessa luz, meu Deus Santo, que brilha em nosso caminho. Que o caminho que o Senhor nos tem ensinado para nós chegarmos na glória, Pai, para nós termos nossa alma. Que o Senhor, meu Deus, livre cada vez mais nossa mente para a tua palavra e penetrar cada vez mais, nosso coração limpo, meu Deus. Limpe, meu Deus, de todas as impurezas desse mundo, Pai, para buscar o Senhor cada vez mais em nossa vida. Que nada venha nos tirar, meu Deus, do caminho que o Senhor nos colocou. Meu Deus, abençoa cada um que ofertar nesta noite, Pai. Cada um, Pai, que dá teu dia de coração, meu Deus. Que o Senhor prospere na vida de cada um. Aquilo que o Senhor conseguiu dar nesta noite, o Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor prospere na saúde, meu Deus. Abrir nas portas, meu Deus, que ele possa alcançar aquilo que deseja do coração para cumprir, meu Deus Santo. Aleluia, aqui, meu Deus, do teu lado, meu Deus. No nome do Senhor, eu peço nesse momento. Que o Senhor nos dá cura, nos dá aquela força para adorar ao Senhor e nos dá condições, meu Deus Santo, Pai, separar aquela hora de louvar o Senhor, estudar a Tua Palavra, que nós possamos estar cada vez mais nos preparando, meu Deus Santo, para o rápido, Pai, para não ficar para trás. Senhor, nos abençoe nesse momento. Deus fala nessa noite a palavra a ser pregada nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Muito bem, nós vamos abrir nossas Bíblias. No livro de... Nós vamos tomar o livro do Evangelho de São João, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2, e depois nós vamos para Filipenses, capítulo 1, verso 9, 10 e 11. Mas primeiro São João, Evangelho, capítulo 15, verso 2, só o versículo 2. Nessa noite eu quero falar sobre o perfil de um crente artificial. São João 15, verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Filipenses, capítulo 1. Observe que Jesus está falando que a árvore que não dá fruto, tira. Mas observe que a vara estava nele primeiro, né? Estava lá. Estava nele. Tira. E a vara que dá fruto, limpa ela, deixa bem limpinho, para que dê mais fruto. Filipenses capítulo 1, verso 9, 10 e 11. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Você vê, mais fruto, dando mais fruto. Para que aproveiteis as coisas excelentes. Ou seja, o conhecimento e a ciência é para aproveitar. Para aproveitar, para ser um aproveitamento das coisas com mais excelentes. Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui temos a Tua porção da Tua palavra. E somos gratos ao Senhor, Pai, por nos ter dado esta porção nessa noite. De nós termos nessa noite uma porção da Tua palavra para poder nós orarmos e lermos e ouvirmos nesta noite. É o alimento do Senhor, é o pão que desceu do céu. É o alimento das nossas almas, é a Tua palavra. Senhor Deus, nos ajude
Nos mantém deste pão, Senhor, na tua palavra. Que nós possamos ser varas nesta árvore chamada Jesus Cristo. Que possamos dar muitos frutos, ó Pai. Frutos de justiça. Que a graça do Senhor mantenha-nos na tua presença. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa semana rodou, projetou, foi falado em quase toda a esfera evangélica, denominacional, sobre a partida, a morte do grande evangelista Billy Graham. Praticamente todas as redes sociais nos Estados Unidos foram feitas homenagens, atribuindo em memória sobre Billy Graham. 99 anos de idade. E o profeta irmão Branham, ele citou muito, mas muitas, inúmeras vezes, Billy Graham em suas mensagens. Assim como outros, Tommy Osborne, Oral Roberts. E, no entanto, mais em específico, esses dois, Billy Graham e Oral Roberts. E, no entanto, nessa semana o mundo comoveu-se com a partida desse homem, Billy Graham. Eu até fiz uma matéria no grupo, não sei se alguns irmãos leram, sobre a trajetória, um pouquinho da vida de Billy Graham. Muito embora tem muitos irmãos da própria mensagem que não entende, não compreende, não sabe quem era e o que significava o ministério de Billy Graham no mundo. É óbvio que não tem escritura alguma para dizer que Billy Graham e Oral Roberts eram os dois anjos que foram enviados para o mundo religioso e sodomita. No caso de Billy Graham, enviado para o mundo. No caso de Oral Roberts, enviado para os pentecostais. O irmão Branham atribui a esses dois homens ao cumprimento da profecia que Jesus Cristo havia falado em Lucas capítulo 17, verso 26 a seguir, que assim como foi nos dias de Sodoma, nos dias em que Ló e sua família viviam em Sodoma, seria também igual nos dias que nós estamos vivendo, que eram os dias da vinda, da manifestação do Filho do Homem. E, no entanto, quando Abraão recebeu Deus, recebeu Elohim, Abraão representa a noiva, representa a igreja separada, fora de Laodiceia, fora de Sodoma e Gomorra, fora do mundo. Abraão representa esses. E Elohim, lá pelo entardecer, desceu à terra com mais dois anjos. E eles desceu ali do campo, onde estavam exatamente o grupo
de Abraão. Eles estavam nas campinas, mais ao sul, numa região um pouquinho montanhosa, que acima dessa montanha havia um carvalho. Os carvalhos. Várias árvores. E debaixo de uma delas, Abraão montou uma tenda. E Abraão estava ali, numa tenda, debaixo de um carvalho, em Mamre. Dali de cima, onde Abraão estava, eu não sei porquê, mas parece que Abraão queria um pouquinho de privacidade. Porque as cabanas, as tendas do seu grupo, dos seus pastores, estavam todas espalhadas. Mas a dele estava um pouquinho retirada. Estava debaixo de um pé de carvalho. E por volta de meio-dia, mais ou menos, deslumbrando, 11 horas, foi quando Abraão estava fora da tenda. Abraão estava ali esperando que Sara preparasse alguma coisa para comer. Foi quando Abraão viu aqueles 3 personagens. 3 homens. Abraão viu que eles não estavam indo em direção à tenda. Abraão diz nas Escrituras, na verdade foi Moisés que escreveu. Moisés escreveu o livro de Gênesis, falando que aquele anjo parece que ia passar diante de Abraão. Lê lá quando você estiver em casa. Como que ia passar diante. Isto é, Deus fez com Abraão o mesmo que ele fez com os outros, que estava lá embaixo. Foi passando no meio de todo mundo. E para todo mundo era tudo normal. Para todo mundo era 3 forasteiros, 3 estrangeiros, 3 peregrinos. E foi passando por todas as tendas, todas as igrejas, todas as casas. Mas quando ia passando próximo a Abraão, Abraão olhou para os 3 e viu algo diferente. Vejam bem que Deus desceu. Deus desceu. E o profeta irmão Branham disse que aqueles 2 anjos que estavam com Elohim, Deus mesmo pegou pó da terra, pegou o pó, pegou a terra, fez ali, como fez com Adão, e entrou dentro. E eles podiam comer. Não como Melquisedeque, que apareceu para Abraão, vindo do céu diretamente de uma teofania. E Melquisedeque não podia comer nem beber, porque ele estava no corpo celestial. Mas naquele corpo que ele apareceu para Abraão, junto com os 2 anjos, o pó da terra, ele pode comer. Amém, irmãos? Amém. E aí, Abraão, quando viu eles, Abraão se levantou de onde estava e correu até eles. Se apresentou rapidamente. E dobrou os seus joelhos e inclinou o seu rosto em terra. Meu Senhor. Amém, irmãos? Amém. Meu Senhor. Meu Senhor. Não passe de mim. Se tem achado, ó, graça aos olhos do teu servo, fique aqui comigo. Tome um café comigo, come um bolo comigo. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Aí eu pergunto, Deus queria aquilo ou não? Irmãos? Queria. Deus quer ser percebido, irmãos. Deus quer ser percebido. Mas as pessoas estão tão duras, está tão conectada com outras coisas, está tão dispersas. As pessoas estão tão cheias de tantas coisas para fazer. As pessoas estão tão preocupadas com o que fazer, para que fazer. E imagino que os servos de Abraão, os pastores de Abraão, estavam também da mesma forma. Ao ponto de não perceber quem é que estava ali no meio deles. E estava o Deus que criou eles mesmos. Amém, irmão? O Deus Todo-Poderoso. O Elohim. Aquele que subsiste por si próprio. Estava ali, no meio deles. No meio deles. Abraão estava atento. E Abraão então prostou-se e disse, meu Senhor. Não disse meus senhores, mas disse meu Senhor. Quero que vocês prestem atenção que os anjos que estavam acompanhando Elohim, que estavam ao lado de Elohim, não estavam atrás de Elohim, não estavam aparelhados. E, no entanto, Abraão ajoelhou-se, prostrou-se, pôs seu rosto em terra e disse, meu Senhor. Deus queria aquilo, obviamente. Deus queria aquilo. Se você observar, quero que vocês prestem atenção no diálogo que Deus teve com Abraão. Depois de tudo, depois de ter comido, depois de ter bebido, depois de ter sentado ali. Porque presta bem atenção que Abraão não serviu somente Elohim, não. Abraão serviu os dois anjos. Os dois anjos só saiu dali na tardezinha. Foi no entardecer que eles desceram para Sodoma. No entardecer. Porém, Deus não falou nada sobre a promessa enquanto os anjos estavam ali. Depois que os anjos saíram, que os anjos desceram para Sodoma, é que Deus foi falar sobre isso. Amém, irmão? Aí Deus falou assim, você sabe o motivo que eu estou aqui? Olha, eu ouvi um clamor lá de cima. Eu ouvi um clamor lá de cima. E eu desci para mim ver esse clamor. Agora a pergunta é, Deus desceu pelo clamor de Abraão ou desceu pelo clamor de Ló? Hã? Veja bem. Quero que vocês prestem atenção. Isso é tremendo. Isso é profundo. Eu desci. Porque subiu um clamor. E a Bíblia diz que o clamor de Ló subiu. A alma de Ló gemia. Dia e noite. Por causa que ele via e ouvia as abominações que eram cometidas na cidade. E esse clamor subiu até Deus. E eu desci. E aí Deus desce e faz duas coisas. Deus desce e faz duas coisas. Primeiro, revela a Abraão o tipo da noiva, o que vai acontecer. Amém, irmãos? Amém. E você deve estar feliz que esse tipo é nós. Amém. Deus revelou a Abraão o que vai acontecer. Deus revelou a Abraão o porquê que Deus estava ali. Deus revelou a Abraão o porquê da sua descida. O porquê ele havia descido. O porquê ele veio daquela maneira, humanamente falando. Deus se revelou ao eleito.
Amém, irmãos? Amém. Ló não teve essa graça. Ló não teve essa graça. A única coisa que Ló ouve lá é o seguinte: olha, vem rápido que está caindo fogo. Essa é a mensagem. Sai fora porque o fogo vai cair. Sai fora. Essa é a mensagem, desespero. Enquanto que Abraão estava sentado calmamente, ouvindo os mistérios. Amém, irmão? Ouvindo os mistérios. Sem barulho, sem estar estardalhaçando, sem estar arrumando mala urgentemente, sem estar ficando arrumando como a mulher de Ló e suas filhas estavam fazendo, desesperados. Lá estava Elohim. Mas o irmão Braga chega a dizer que aqueles 2 anjos que desceu para Sodoma e Gomorra, eles representam o Billy Graham e Oral Roberts nesta última era. Quem está entendendo, irmãos? Eles representam Billy Graham e Oral Roberts. Billy Graham e Oral Roberts. Eles representam ele. Observe que a mensagem de Billy Graham, o profeta disse que a mensagem dele era uma mensagem que fazia o povo ficar esvaziado. Esvaziava o povo. Nas reuniões dele não tinha uma pessoa que não se sentia esvaziada, que não se sentia aliviada. Porque ele apresentava Cristo, uma mensagem de arrependimento. Amém, irmãos? Amém. E as pessoas vinham ao altar e enchiam, lotavam. 30 mil, 40 mil pessoas aceitavam a Cristo. E aí passava um ano e ele voltava na mesma cidade. E disse: vê o que acontece? Eu venho numa cidade e então ganho 30 mil almas para Jesus Cristo. Venho no ano seguinte e não encontro 30. Não entendo por quê. Aí o profeta diz por quê. Ele não sabia por quê. Mas o profeta sabia por quê. Amém, irmãos? O profeta sabia. Billy Graham, ele foi enviado para poder fazer com que as pessoas enxergassem Cristo. Mas aquela mesma mensagem os deixava cego. Quem está entendendo, irmãos? A mensagem dos 2 anjos que foram lá para Sodoma era uma mensagem de cegueira. Observe que lá também teve sinais. O ministério de Oral Roberts tinha sinais entre os pentecostais. E lá em Sodoma houve sinais. Os anjos estenderam a mão e eles ficaram cegos. Amém, irmãos? Amém. Sinais sobrenaturais. Eles estenderam as mãos e todos ficaram cegos. O poder de Deus. E, no entanto, o irmão Branham disse, mesmo Oral Roberts, Billy Graham não sabendo, mesmo Billy Graham e Oral Roberts não sabendo, mas os seus ministérios foram ministérios que foram compartilhados com o ministério do último dia. Quem está entendendo, irmãos? Do último dia. O profeta até chama a atenção do sobrenome de Billy Graham. Veja Billy Graham. Nunca houve um homem entre o mundo pregando da maneira que ele está pregando. Olha o seu nome, Billy Graham, termina com HM. Também. Billy Graham também termina com HAM. Só que é 6 letras. E 6 letras é nome, é número de homem. Não há perfeição nisso. Amém, irmãos?
Mas Branham, H-A-M, anteriormente, era Branham. Mas Deus foi e disse, coloca um N aí. Amém, irmãos? Coloca uma letra aí, um H. Coloca um H aí. Amém, irmãos? E aí nós tivemos Billy Graham, um mensageiro, um homem que surpreendeu a muitos, surpreendeu burocratas, republicanos, democratas dos Estados Unidos, quando fizeram um convite para ele concorrer à Casa Branca dos Estados Unidos para ser presidente dos Estados Unidos. Ele disse não. Amém, irmãos? O profeta disse que ele deu glória a Deus quando ele falou isso. Amém? Não foi corrompido. No entanto, ele deu conselho para 6 presidentes. No entanto, ele virou conselheiro de 6 presidentes nos Estados Unidos. Mas Billy Graham, a sua mensagem era uma mensagem de encher um estádio. Mas quando eles davam as costas, o estádio se esvaziava. Fez no Brasil 3 vezes. Veja que apenas a título de curiosidade para os irmãos entenderem. Jesus disse, como foi nos dias de Ló, nos dias de Sodoma, também aconteceria a mesma coisa nos dias quando o Filho do Homem estivesse sendo manifestado. Nos dias da manifestação do Filho do Homem. Agora eu pergunto, quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é quem? William Branham? Não. Filho do Homem é o próprio Deus. Os irmãos entendem? Eu quero que os irmãos prestem atenção. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Deus, assim como foi no dia de Noé, Deus mesmo, Criador, que criou os céus e a terra, desceu até nós aqui na terra. Amém? Deus mesmo. Desceu até nós aqui. Desceu. Ele não desceu aqui até nós da forma que ele desceu na Palestina. No seu próprio corpo físico. Na qual ele próprio criou, gerou, para poder habitar nele. Mas ele havia prometido que ele retornaria antes do arrebatamento, antes do rapto. Ele estaria aqui novamente. Amém, irmão? Na terra. Na terra. Ele se mostraria aqui outra vez. Se revelaria aqui outra vez. Se identificaria entre nós da mesma forma em que ele se identificou há 2000 anos atrás. E havia escritura para isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, parte A apenas. O mesmo Senhor desceria do céu. Amém, irmãos? Com um alarido. O que é alarido? Uma mensagem. O Senhor desceria do céu e estaria aqui conosco, aqui da terra, transmitindo-nos uma mensagem pela qual usou, presta bem atenção, o homem nasce com ministério. Deus teve que usar um ministério. Amém, irmãos? O ministério de um homem, o ministério da chamada de um homem, o ministério 7º anjo. Deus desceu. Mas como não é o corpo dele, o corpo físico, glorificado dele, ele tomou o ministério do 7º anjo e usou a sua voz. Amém, irmão? Na voz do 7º anjo,
Deus estava aqui manifestado na voz. Deus estava atrás do sinal, onde o sinal tinha uma voz. A voz do sinal. Quem era esse sinal? O profeta disse que profetas são sinais. Profetas são sinais. O William Branham foi o maior sinal. Amém, irmãos? Antes do arrebatamento, o profeta foi o maior sinal recebido entre as pessoas. Sodoma, do jeito que está, é um sinal que o mundo está quase acabando, está acabado. O dilúvio, o mundo diluviano é um sinal que o mundo está acabado. Mas o maior sinal que o mundo pode receber de que Cristo está às portas é a presença de um profeta. Amém, irmão? E nesse sinal tem uma voz detrás dela. Então Deus desceu do céu. Deus desceu do céu. Aí você fala, pastor, Deus não estava aqui? Sim, Deus nunca deixou a terra. Mas para manifestar-se, para cumprir exatamente segundo a Escritura, tinha que ter isso, tinha que acontecer isso, descer. E ele desceu do céu. Para cumprir também Apocalipse 10:1, o anjo forte que descia do céu. O anjo forte que descia do céu. O Filho do Homem, Cristo, no tempo da revelação dos trovões, dos 7 selos. Foi o tempo em que o próprio Deus tinha que estar aqui entregando. Quando se fala entregar, não é entregar literalmente, mas entregando, passando as revelações. Amém, irmão? Entregando o livrinho aberto, passando as revelações ao 7º anjo. Quem está entendendo, irmãos? E aí, enquanto esse tempo estava acontecendo, enquanto Deus estava aqui manifestando a sua primeira e segunda etapa, e a segunda etapa era conhecer os segredos dos corações, no caso de Sara, enquanto Deus estava ali conhecendo os segredos dos corações de Sara, estava Billy Graham e Oral Roberts. Amém, irmãos? Amém. Andando por ali, por aqui, arrumando uma reunião aqui, uma reunião ali, falando uma coisa aqui, uma coisa ali, fazendo um ajuntamento aqui, um ajuntamento ali. Enquanto isso, estavam esses homens, esses mensageiros, trazendo seus movimentos, indo a Sodoma, indo a vários lugares. Mas a mensagem deles era uma mensagem de cegueira. E era uma mensagem também que não, diz o profeta na mensagem, Torre de Babel, se eu não me engano, ele disse que a mensagem deles não era uma mensagem que preenchia. Não tinha uma mensagem de preenchimento. E, no entanto, eles não sabiam, nunca passaram na mente deles, que os ministérios deles foram apontuados junto a esta grande manifestação. Quem está entendendo, irmãos? Agora eu quero que vocês prestem atenção que esta aplicação foi feita pelo irmão Branham. Quem aplicou que esses homens eram semelhantes aos anjos que desceu a Sodoma, quem aplicou isso foi o William Branham. E para ele aplicar isso, ele tinha que ter uma inspiração de Deus para falar isso. Amém. Amém, irmão? E se ele foi inspirado para falar isso, isso quer dizer que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, com o que Jesus Cristo prometeu em Lucas 17, tinha que estar acontecendo iguaizinhos. Amém? Amém? Tinha que estar em paralelo, acontecendo a mesma coisa com a mesma exatidão.
E aí, Elohim, o próprio Deus aqui manifestado numa carne. Não na sua própria carne, mas numa carne. Manifestada em uma carne. Não na sua própria carne, mas em uma carne. Deus estava aqui manifestado. Deus tomando o ministério do sétimo anjo, pegando o ministério do anjo forte, e esse anjo forte, o próprio Cristo, o próprio Senhor, usa o próprio ministério do sétimo anjo e se dá a conhecer para nós. Amém, irmãos? E se dá a conhecer para nós. Por isso que, se você olhasse para William Branham, você via parte de Deus. Na sua maneira de vestir, na sua maneira de falar, na sua maneira de conduzir, você via parte de Deus. Mas no seu ministério, você via Deus em tudo. Amém, irmãos? Porque o ministério do Filho do Homem não tem metade e nem um pedaço, é tudo. Amém, irmãos? O ministério era Deus, Deus mesmo. O homem já nasce com o ministério. Já estava na Bíblia que ele era um anjo. Um anjo, o sétimo. E Deus, o anjo forte, desce e usa este ministério. Amém? Usa esse ministério, o ministério do sétimo anjo. E toma esse ministério de uma maneira tão misteriosa que as pessoas não conseguem ver o mistério sendo revelado. Amém, irmão? Passando por cima da cabeça de muitos. Mas a nós é dado a conhecer esse segredo. A nós é dado a conhecer esse mistério. Amém. Glória a Deus. Santo Deus de glória. Aí existem os interpretadores, existem os doutrinadores, os falsificadores da palavra de Deus, como diz Paulo. Aí interpreta que o irmão Branham, o novo nome de Cristo é Branham, batizam em nome de William Branham. Aí outros vêm por outro ali e dizem, não, ali foi a segunda vinda do Senhor Jesus. Ali foi a segunda vinda do Senhor Jesus. E, no entanto, o mistério está longe disso. O entendimento sobre o que aconteceu está longe disso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ali estava o ministério do Filho do Homem. O próprio Filho do Homem, vindo sob o ministério de um homem, na qual foi escolhido para ser o sétimo anjo. E Deus tomou o sétimo anjo, seu ministério. E através do seu ministério, Deus entrou no ministério e fez conhecido o seu mistério. Amém, irmão? Pegou isso aí? Deus tomou o seu ministério e fez conhecido o mistério. Quem entendeu? Amém. Lá, 2000 anos atrás, Deus tomou o seu corpo e fez conhecido o mistério. Mas aqui, nesse lado de cá, Deus tomou o ministério e fez conhecido o seu mistério. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. E, paralelamente a esse ministério, correndo pelos cantos, estava Billy Graham e Oral Roberts. Acho que não vai entrar no assunto hoje, não. Billy Graham e Oral Roberts. Billy Graham, enviado ao sistema denominacional, diz o profeta, que era o ortodoxo. Metodista, anglicanos, presbiterianos e luteranos. Ele disse que Oral Roberts foi enviado aos pentecostais. Aos que pulam, aos que gritam, aos que falam línguas, profetizam, cura divina. E Billy Graham e Oral Roberts eram pregador de cura divina. Você sabe disso? Teve uma vez que o profeta, irmão Branham, disse o seguinte, eu prego e Oral Roberts
Ora pelos enfermos. Quem já leu isso na mensagem? Já leu? O irmão Branham disse uma vez assim, ó. Ora, o Rob está aí? Ó, que bom. Eu prego e ele ora pelos enfermos. E ora, o Rob era um pregador de cura divina. Hã? E ele, o Tom Osborne, né? Tom Osborne que aprendeu com ele. Mas Oral Roberts, Oral Roberts já tinha esse ministério. Então, uma vez o irmão Branham falou isso, olha, gente, Oral Roberts está aí, eu fico quietinho, vou pregar e ele vai orar pelos enfermos. Amém, irmãos? Os irmãos lembram? Quem aprendeu cura divina e tratar a cura divina foi Tom Osborne. Então, veja bem. Então, observe que Oral Roberts estava sendo enviado para os pentecostais. Mas, mesmo assim, a mensagem dele, tanto de Billy Graham, era mensagem de cegueira. Era mensagem de cegueira. Quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer aqui, não defamando nenhuma igreja. Mas você entra numa boa igreja agora mesmo, pentecostal, e veja os dons caindo. Isso é Deus. Olha o ensinamento. É de cego. Os irmãos entenderam? Você vê os sinais caindo. O surdo falando. O surdo ouvindo. O mudo falando. O aleijado sendo curado. O morto se dando. Os dons em operação. Isso é Deus. Olha a pregação. Olha o que é ensinado. É mensagem de cegos. Mensagem de cegueira. Quem está entendendo, irmãos? Se você vai para os mais velhos ortodoxos, entra na igreja luterana, wesleyana, metodista, está mais cego do que os próprios pentecostais. Meu Deus. Quem está entendendo? A mensagem deles é de cegar. Como a mensagem lá de Sodoma e Gomorra era a mensagem de cegueira. E eu vou dizer para vocês que mesmo Ló gemendo, mesmo Ló angustiado, clamando, ele ainda estava cego. Ele ainda estava cego às coisas que estavam prestes a acontecer. Sabe por que ele estava cego? Porque, olha só, não, entra aqui, vamos conversar. Não, entra aqui, toma um banho, toma um chazinho. Não, entra aqui, come um bolinho e tudo mais. Dorme aqui, faz companhia com minhas duas donzelas. Olha só, ele ainda estava cego. Ele tinha um clamor por dentro. Olha, qualquer bom e velho pentecostal tem um clamor por dentro aí. Eles têm um clamor por dentro. O que deve, irmãos? Mas é cego. Não estão vendo as coisas ao redor, como você e eu estamos vendo, amém, irmão? Não consegue ver um profeta, não consegue ver o tempo do fim, não consegue ver nada. E Ló, mesmo angustiado e gemendo e tal, querendo sair daquela situação, não estava cego ainda. Não, fica aqui, passa a noite. Ah, tudo bem, tá certo, vai cair um julgamento, tá tudo, mas vamos esperar até amanhã. Os irmãos entenderam, irmãos? Estava atrasando. Estava atrasando. Ele chegou lá tarde, foi no entardecer. Todos eles chegaram no entardecer. Billy Graham, Oral Roberts, William Branham, tudo chegaram no entardecer. Amém, irmãos? Agora você observa bem que Ló, com tudo aquilo e tudo mais, se Ló tivesse uma revelação de que os anjos estariam ali, tudo bem. Talvez ele prepararia as malas, estaria tudo preparado. Mas ele não tinha revelação disso. Quem tem é só noiva, amém, irmão? Ele não tinha revelação disso. Ele não sabia quem exatamente estava na casa dele. Mas ele colocou aqueles homens para dentro porque sabia que eles eram diferentes de todos os homens que estavam ali. Talvez Ló falou assim, aí está 2 homens que eu vejo de verdade nessa cidade. Tem tempo que eu não vejo 2 homens assim. Ló não colocava qualquer homem dentro de casa, não, porque sabia que estava tudo permitido. Ló não colocava. Mas quando ele viu aqueles 2 homens,
que pareciam homens, falavam como homens, andavam como homens. Esse eu ponho na casa. Amém, irmão? Esse eu deixo conversar com as minhas filhas. Aleluia. Mas esses pervertidos, sodomitas, não. E isso eu creio que chamou a atenção também desses homens. E aí, eles disseram, olha, o negócio é o seguinte, olha, nós vimos aqui e nós temos que tirar vocês aqui rapidamente. Rápido. Porque está vindo um juízo aí, está vindo um julgamento aí. Algo está para acontecer nessa cidade. Ela vai ser queimada, vai ser destruída. Eu sei disso, nossos vários avós também falam a mesma coisa. Meu avô, desde quando nós estávamos na igreja, já falou isso, que o mundo vai acabar, não sei o quê. E logo, eu sei, está certo, isso aqui do jeito que está tem que ter assim mesmo, o mundo está acabado mesmo. Mas é o seguinte, ó, ali tem uma boa lareira, ali em casa aqui tem um bom chá. Minha esposa vai fazer uma boa comida, entra para dentro. Nós temos aqui camas boas e tal, já está noite, já está anoitecendo. Fica por aqui. Não, nós não queremos. Ó, é o seguinte, nós vamos ficar aqui na praça. Olha, irmãos, não queria dormir lá dentro, queria ficar na praça. Eles não queriam ficar dentro. Eles queriam ficar na praça. Então nós passamos aqui na praça. Não, fica aqui dentro. Fica aqui dentro. Entra aqui conosco. Não, mas nós queremos sair fora. Não, tudo bem, nós vamos. Olha só. A mensagem pregada e quem está ouvindo não está conectado. Não está conectando, não está. É mensagem de confusão. Aqui de Deus, irmãos. Eles não estão conectados. Não é igual a Elohim está sentado com o Gabriel. Não, é verdade. Senhor. Amém, irmão. Mas não, é a tribo, você está aqui, não, é cabeçudo. Não, é aqui, é nome do Pai do Santo, não, é em nome de Jesus Cristo, não. E lá, daquela maneira, convenceu os dois anjos a entrarem. Os dois anjos entrou. A mulher de Ló está preparando comida, preparando o jantar. As duas donzelas preparando os quartos para dormir, arrumando as camas. E os anjos um para o outro, assim, Elohim deu uma tarefa difícil para nós, viu? Esses aqui eu vou falar para você. Está difícil. Eles não estão entendendo a mensagem da hora. Eles não sabem o que está por vir. Aí o outro olhava para o outro, o que eu posso fazer? Nós temos que falar, nós temos que continuar martelando. Nós temos que continuar martelando com eles aqui. Velho. Ô, Ló, tá bom, a comida tá boa e tudo. Tá ótimo, o tempero da sua esposa tá ótimo e tudo. Mas vamos agora. Nessa hora, 10 da noite, 11 horas. Não, de jeito nenhum. Não, passar a noite aqui. Não, fica aqui, dorme aqui. E não, de jeito nenhum. Irmão, quem estava sendo cego nesse momento, irmão? Quem estava sendo cego nesse momento? Ló tinha certeza, sabia que tinha que sair. Mas estava enrolando. Tem crente no mundo aí que sabe que tem que acertar a vida, sabe que tem que fazer alguma coisa, mas fica enrolando. É verdade. Aí os anjos, eles são muito incrédulos. Tá difícil. Vamos ter que dormir então. E eu pergunto, esses anjos dormiram? Dormir nada. Mas podia haver um bom roncado. Dormir nada. Eles ficaram no quarto, um para lá e para cá, um para lá e para cá, um para lá e para cá. Gente, esse povo está tão cego assim. Tem que ser misericórdia de Deus para mandá-las aqui, viu? Eles não conseguem ver o fogo descendo. Eles não conseguem ver o fogo vindo. Aí deu 4 horas da manhã, deu 4h30. Não. Agora não é mais. Agora nós vamos forçá-los agora. Vai ter a grande tribulação, vai ser forçado.
Nós temos que forçar eles agora. Nós temos que forçar. Forçar. Olha, não quer saber. O que tem para fazer, levanta. E foi pegando na mão do Ló. Pegou na mão do Ló, pegou um, pagou na mão do Ló. Era anjo, mano. Agora sim que eu vou colocar seu poder na mão agora. Amém, irmão? E pegou na mão de Ló, e pegou na mão e Ló pega na mão da esposa, e a esposa pega na mão das filhas, e aquela coisa toda, e vai embora, e os anjos pegou, o outro anjo pegou das suas filhas, vai subindo, e o anjo pegou na mão de Ló aqui, e Ló na mão da esposa, e o outro anjo na frente com a mão nas duas moças, e aquela aí vai embora, e vamos embora. Olha, se no entardecer ele já está daquele jeito, se amanhecer, você vai deixar sair mesmo. Vamos sair enquanto a noite, enquanto de noite ainda. Ele pegou e foi arrastando, a cidade é grande, tinha que atravessar o centro todinho para aterrar o portão e subir um pouquinho a coluna e o sol vai nascendo. Olha, irmãos, eu vou dizer, os anjos, o profeta diz na mensagem, supra cá, que os anjos disse, tá bom, nada vai acontecer até que não saia primeiro. Ele segurou, amém, irmão? Eles seguraram o juízo, irmãos. O nosso mensageiro já veio e entregou a revelação, já trouxe a mensagem para nós, para ficar descansados e posicionados, amém, irmão? Mas o juiz que não segurou esses anjos. E agora o último já foi embora. O último morreu essa semana. Bilhão. Quem está entendendo, irmão? Presta atenção. Quem estava segurando o juízo não era Elohim. Eram os dois anjos que estavam segurando. Porque eles são anjos que trazem mensagem de cegueira, mas são anjos que trazem destruição também. Eles que estavam segurando. Ele disse, nada acontecerá enquanto nós estamos aqui. Nada acontecerá enquanto nós não sairmos daqui. Os irmãos estão entendendo, irmãos? William Branham partiu em 24 de dezembro de 1965, aquele que representou a noiva no seu ministério, Elohim, revelando os segredos dos corações, revelando a mensagem, o ministério do Filho do Homem aqui, para a noiva. Partiu em 24 de dezembro de 65. O mensageiro enviado aos pentecostais, Oral Roberts, partiu em 2009. E agora, em 2018, parte o último, Billy Graham. Quem entendeu, irmãos? 99 anos! Santo Deus! Aí você pensa, é coincidência? Aí você soma 9 mais 9? 2018. E o último mensageiro foi embora. Quem está entendendo, irmãos? A título de curiosidade, os 3 anjos desceram num lugar onde Abraão e seu grupo estavam acampados, nos Cavalhais de Mamre. Os 3 anjos para esta era, todos americanos, num só lugar, Estados Unidos. Mesma nacionalidade, porém apenas um que desceu do céu para revelar-se no ministério do 7º anjo. Enquanto que Abraão estava recebendo à porta da sua tenda o grande anjo, o Senhor, os 2 anjos foram para Sodoma. A mensagem do anjo que ficou com Abraão foi uma mensagem rápida e recebida rapidamente, enquanto que a mensagem dos 2 anjos demoraram a ser recebidas ao ponto de ficarem à tarde, noite, madrugada e até antes do sol nascer. Demorou demais para ser recebida. E o último anjo morreu agora. Demorou demais. Pois estavam tendo problemas, tanto com aqueles que receberam, no caso de Ló, a mensagem, como aqueles incrédulos da porta da casa de Ló. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vou repetir de novo.
A mensagem do anjo que ficou com Abraão foi uma mensagem rápida e recebida rapidamente, os 7 selos. Enquanto que a mensagem dos 2 anjos demorara a ser recebidas ao ponto de ficarem à tarde, noite, madrugada e até antes do sol nascer, pois estavam tendo problemas tanto com aqueles que receberam, família de Ló, a mensagem, como aqueles incrédulos na porta da casa de Ló. A Bíblia diz que depois que os 2 anjos saíram, partiram, foi quando o fogo desceu. Amém, irmão? Foi quando os anjos partiram que o fogo desceu do céu. Não que isto seja alguma coisa ou tenha alguma coisa a ver, mas é mais tarde do que pensamos para qualquer coisa que possa acontecer sobre essa terra. Amém, irmão? Tudo tem, todo sinal tem uma voz por detrás daquilo. Nada acontece por acaso. Há um significado por detrás disso. Assim como houve um significado atrás do ministério de Oral Roberts, assim como houve um maior significado para a noiva no ministério de William Branham, assim também como houve um significado atrás do ministério de Billy Graham. Eu pergunto, por que Deus segurou esse homem tantos anos assim? Os irmãos entenderam, irmão? Por que Deus segurou? É uma pergunta. Por que Deus segurou tanto a vida desse homem que ganhou um quinhão de ser um dos mensageiros enviado a Sodoma? E se corre tudo paralelo, e se tudo está em paralelo com o que aconteceu lá e com o que acontece aqui, logo depois que saíram, caiu fogo. Os irmãos entenderam, irmãos? Os irmãos entenderam aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Então algo está prestes a acontecer. Quem entendeu, irmão? Algo está prestes a acontecer. Não sei o que e como vai ser, mas algo está prestes a acontecer. Vamos ficar de pé. Deixa nós pregar o perfil, outro culto. Amém? Senhor nosso Deus e Pai. Oh Deus, não era esse assunto que nós iríamos pregar, Senhor. Era outro assunto. Até a Escritura foi lida. Mas o Senhor nos dirigiu a falar um pouquinho sobre isso, Pai. Para que a igreja tenha um entendimento sobre isso. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra, pela porção que Tu nos deste nessa noite. Obrigado por cada vida, por cada irmão, por cada irmã. E isso acontece como um sinal para nós, Pai. Um sinal para a igreja. Tudo é um sinal, Pai. O profeta irmão Branham disse, tudo que acontece é um sinal de alguma coisa. Os sinais não podem ser deixados de lado. Todos os sinais é a indicação de alguma coisa. Oh Deus, o profeta diz, não despreze os sinais. Oh Pai querido, dá-nos força, Senhor, dá-nos graça, Senhor Deus. Dá-nos graça, Senhor Deus. Dá-nos graça, Senhor Deus. Oh Deus, deixa-nos ser um daqueles que se assentou com o Senhor ali, como Abraão se assentou, Pai. Lendo, ouvindo os mistérios, o que aconteceria, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Até o próximo culto, se Deus permitir, na terça-feira. Deus abençoe cada um no nome do Senhor Jesus. Amém.